gente, vamos continuar nossa videoaula. Vamos para o nosso segundo encontro. Sejam todos muito bem-vindos. Reforço, né, sobre as doenças causadas por vírus, da página 144 à página 149. Nós vimos, né, que os vírus são parasitas que obrigatoriamente precisam de outros seres vivos para sobreviver. Um vírus sozinho, né, longe de uma célula, ele não faz nada. Ele é como se estivesse morto. Ele também não tem o corpo formado por célula. Inclusive, assim, essa é uma discussão, né, é gerada no meio científico da classificação de vírus, se ele é um ser vivo ou não, porque ele não tem o corpo formado por célula e fora de uma célula ele não manifesta nenhum sinal de vida. Então, ele obrigatoriamente ele precisa de célula para poder se manifestar, para poder sobreviver. Muitas doenças, né, são causadas por vírus, como gripe, resfriado, poliomielite, sarampo, rubéola, cachumba e catapora. Elas são transmitidas para outras pessoas, né, por meio do espirro, tosse, fala, que se espalham, né, espalham gotículas pelo ar. Nós falamos aí sobre a gripe e o resfriado, vimos os vírus que são diferentes, mas que os sintomas são semelhantes. As formas de transmissão, nós vimos também. Eu vou ler esse textinho aqui para vocês que é interessante, que é a transformação viral. Logo após o aparecimento dos primeiros casos da gripe suína, já ouviu falar em gripe suína? Isso no México em abril de 2009. O Centro de Controle de Prevenção de Doenças nos Estados Unidos divulgou que a doença poderia se transformar em uma pandemia, o que de fato aconteceu. Um ano e meio depois, os cientistas, né, do CDC continuam tentando entender a patologia do vírus da influenza H1N1, causador da gripe. Vamos lá, continuando. As medidas de higiene, como em muitas doenças, elas são necessárias, né? Elas nos ajudam a evitar essas infecções virais. Olha aí a gripe influenza, a gripe A, são todas muito parecidas. Poliomielite, que é a paralisia infantil, né? Ela é erradicada no Brasil, mas não pode descuidar, né? Não podemos nos descuidar. Então a vacinação é super importante, né, nas crianças. Essa doença ela causa paralisia nos membros, não é? Ela afeta o sistema nervoso. É terrível. Outras doenças que nós falamos também foi o sarampo, a rubéola, catapora e cachumba. Também são doenças virais comuns em crianças. Vimos os sintomas, né? Sarampo, rubéola, catapora, cachumba. Vamos lá. Também nós falamos sobre a dengue. A dengue, que é muito comum na nossa região. É muito comum. Quem foi que nunca ouviu falar de dengue? Quem foi que nunca teve caso de dengue? Se não teve você mesmo, mas teve alguém da sua família, né? Então, o mosquitinho incomoda bastante com a dengue. E outras doenças também que são causadas pelo próprio mosquito, né? Nós vimos também. Não existe vacina ainda contra a dengue, mas existem as formas de combater a dengue que é através do mosquito. O mosquito, a gente acaba combatendo a dengue, né? Já que ele é o transmissor. Conheça o comportamento do mosquito Aedes aegypti. Você já deve ter ouvido falar que o Aedes aegypti é um mosquito com hábitos oportunistas. Por qual razão? É um mosquito doméstico que vive dentro ou ao redor de domicílios ou de outros locais frequentados por pessoas. Tem hábitos preferencialmente diurnos e alimenta-se de sangue humano, sobretudo ao amanhecer e ao entardecer. Mas ele também pode picar à noite? Sim. Por ser um mosquito que vive perto do ser humano, sua presença é mais comum em áreas urbanas e a infestação é mais intensa em regiões com alta densidade populacional, principalmente em espaços urbanos com ocupação desordenada, onde as fêmeas têm mais oportunidades para alimentação e dispõem de mais criadouros para desovar. A infestação do mosquito é sempre mais intensa no verão, em função da elevação da temperatura e da intensificação de chuvas, fatores que propiciam a eclosão de ovos do mosquito.
Para evitar essa situação, é preciso adotar medidas permanentes para o controle do vetor durante todo o ano, a partir de ações preventivas de eliminação de focos do vetor. Como o mosquito tem hábitos domésticos, essa ação depende sobretudo do empenho da população. Do ovo à forma adulta, o ciclo de vida do Aedes aegypti varia de acordo com a temperatura, disponibilidade de alimentos e quantidade de larvas existentes no mesmo criadouro. Em condições ambientais favoráveis, após a eclosão do ovo, o desenvolvimento do mosquito até a forma adulta pode levar um período de 10 dias. Por isso, a eliminação de criadouros deve ser realizada pelo menos uma vez por semana. Assim, o ciclo de vida do mosquito será interrompido. Vocês têm cuidado aí na sua casa, têm observado direitinho aí, para ver se não está fazendo criadouros, né, do mosquito. Se não estiver, vale a pena ir lá fazer isso, né? Gente, nós também falamos sobre febre amarela, chikungunya e zika, que também são doenças sérias, que também são causadas pelo mosquito, né? A transmissão se dá através do vírus, que é passado, né, através do mosquito. Então, vale a pena demais combater esse mosquito, já que ele traz tanta coisa ruim, não é? Nós também falamos, olha aqui, continuando, dos sintomas, quais são os sintomas comuns. Os sintomas citados, né, da febre amarela, foi febre, vômito, dor no estômago, enfim, vimos também da chikungunya. E por último, falamos sobre a raiva. É um vírus que ataca o sistema nervoso, é transmitido por mordidas de morcegos que se alimentam de sangue ou por mordidas de cães, gatos ou ratos contaminados. Existem as campanhas de vacinação, né, para combater a raiva, tem que vacinar os cães e os gatos. Se a pessoa tiver, se a pessoa foi mordida, né, por um desses animais que poderiam estar contaminados, deve lavar a ferida com água e sabão, procurar o posto de saúde próximo para receber a vacina e o soro antirrábico. Enfim, gente, nós falamos sobre algumas doenças causadas por vírus. Vamos à nossa atividade? Leia o trecho de uma notícia de maio de 2017. O Ministério da Saúde acompanha os dados do último boletim epidemiológico que aponta a redução de 90,3% dos casos de dengue, 95,3% de zika e 68,1% de chikungunya em relação ao mesmo período de 2016. Vale ressaltar, no entanto, que o período de maior incidência das três doenças segue até o fim de maio. Portanto, todos os esforços de prevenção e combate ao Aedes aegypti devem ser mantidos. A participação da população tem processo fundamental. Nesse processo é fundamental. Aí, gente, a primeira pergunta: qual é a relação entre o Aedes aegypti com a dengue, a zika e a chikungunya? O que é que eles têm a ver? Nós já sabemos que todas essas doenças são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, não é? Então, ele é o vetor, ele é que transmite o vírus. E à medida que a gente combate o mosquito, a gente combate as três doenças, não é assim? Então, vocês podem responder aí. As outras perguntas, B, ao ler a notícia, 5 estudantes criaram algumas hipóteses para explicar a redução dos casos de dengue, zika e chikungunya. Avalie as afirmações de cada um, explicando as hipóteses inválidas. Vocês vão ler cada uma delas e vão explicar, né? Vocês vão explicar o que não dá certo, o que está errado aí. Vocês vão tirar essa dúvida. Então, na dúvida, com relação às respostas, vocês vão procurar o professor. E nossa aula foi tão curtinha hoje, né? Mas, assim, estamos encerrando aqui agora, nossa segunda videoaula. Na próxima semana a gente retorna, então fiquem todos com Deus.